Glória a Deus. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é muito bom estar aqui, reunidos com cada um de vocês, para juntos crescer na graça e no entendimento da sã doutrina. O tema desta noite é Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado. Eu gostaria de pedir aos irmãos que, quando orar, orem por nós. Eu recebi um convite para estar em Sertânia, agora no dia 21, 22 e 23, em uma conferência onde a graça de Deus será ministrada livremente, sem qualquer interrupção, na cidade de Sertânia. E nós vamos nos deslocar aqui na sexta-feira pela manhã e só vamos voltar na segunda. E eu peço aos irmãos que orem por nós. Sertânia fica no sertão de Pernambuco, rumo a Paraíba, e é uma cidade extremamente religiosa, com suas crenças, onde o catolicismo predomina, e algumas igrejas evangélicas pentecostais estão escravizando a mente dos eleitos do Senhor. E o Espírito de Deus preparou o cenário para que pudéssemos estar ali neste
mês de abril. E eu queria trazer uma palavra voltada ao acontecimento global que ocorreu nesta semana, que é conhecida como Semana Santa. E eu quero trazer este tema voltado ao assunto para refrescar a mente dos eleitos do Senhor e abrir a mente daqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez na internet a respeito deste tema, destas duas manifestações. Jesus de Nazaré e o Cristo ressuscitado são duas manifestações diferentes. Todos nós sabemos que somos um espírito e vivemos em um vaso de barro, sim ou não? Amém. Somos uma dualidade, somos corpo e espírito. Todo mundo sabe, todas as religiões do mundo sabem disso. Eles dizem que quando nós morremos, o corpo, o barro, volta para o pó, mas o espírito volta para Deus, porque é assim que o Evangelho também ensina. Todos nós aceitamos, todos, sem exceção, que temos um espírito e que vivemos em um barro, em um corpo, chamado por Paulo de homem exterior. O homem interior é o espírito, mas o homem exterior é o barro. Agora preste bem atenção. Esse barro que nós vivemos nele, ele pode ser mexicano, ele pode ser brasileiro, pode ser um barro europeu, pode ser um barro uruguaiano, pode americano, brasileiro, pode. O barro é aonde você tiver nascido. Lembre-se disso. Agora, este barro, ele identifica o teu espírito. Ele identifica o teu espírito. Por exemplo, eu estou falando aos irmãos aqui, eu sou um barro alagoano, jacuipense, brasileiro. Meu espírito é do céu, mas o meu corpo é daqui, de Alagoas. Por isso que eu tenho uma identidade terrena. Mas como a minha verdadeira identidade é espiritual e a minha cidadania é do céu, aonde está a identificação do meu espírito? Então meu corpo é daqui, mas o meu espírito é do céu, e o teu também. E nós vamos começar a ver esta ciência do Evangelho em 1 Coríntios capítulo 15, verso do 40 ao 42, para poder entrar no tema da mensagem, que é Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado. Mas queremos mostrar as duas identidades, e eu estou fazendo uma alusão aqui à minha pessoa e aos seres humanos de uma forma em geral, para identificar a matéria carnal. Paulo diz, 1 Coríntios 15, 40 e 42: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas um é a glória dos celestes e a outra a dos terrestres. Uma a glória do sol e a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela
ferve em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Amém? Então veja, só se meu corpo terrenal se revestir da incorrupção, da incorruptibilidade, se isso acontecer, então, amém dela, eu deixo de ser alagoano, porque eu me revesti da incorrupção. E o que acontece é que o meu corpo e o meu espírito se justificam e se unem. Então eu deixo de ser um ser terreno para ser um ser celestial e espiritual. Quando ocorre a incorrupção no corpo, o corpo deixa de ser material para ser um corpo espiritual. Porque se uma pessoa se veste de incorrupção, e eu faço questão de dizer isso para lembrar a igreja do Senhor que o nosso corpo é corrupto. Ele herdou a natureza adâmica de Adão, e é tão corrupto que ele envelhece, que adoece, que pega enfermidades o nosso corpo. Mas se este corpo se reveste da incorrupção, se ele se reveste da incorruptibilidade, então passa a ser um corpo maravilhoso. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 15 e 40: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, a outra dos terrestres. Uma a glória do sol e a outra a glória da lua. Uma a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Paulo está falando sobre a metamorfose que ocorre na vida daqueles que crê em Jesus Cristo e que tomará acesso a esta obra. Louvado seja Deus para sempre. Agora imagine se isso aqui acontece a mim ou a você, a mim como alagoano, que se tem um exemplo aqui na mensagem para entrar no tema. Se eu sou um alagoano que me revesti da incorruptibilidade e o meu corpo deixou de ser corruptível para ser incorruptível, deixou de ser carnal para ser espiritual, agora ele vivia em ignomínia, mas ressuscitou-se em glória. Como é que se deve chamar a mim? Porque mudou-se as identidades. Eu fui revestido na simbologia que eu citei aqui. Por quê? O outro microfone vira ali. Glória a Deus. Microfone. Glória a Deus. Bota ali para carregar ali. Glória a Deus. Então veja, por que eu citei esse exemplo aqui? Para entrar no tema desta palavra. Porque, bota o microfone aí, esse microfone que eu falo dele, bota ele aí. Porque Deus um dia,
Glória a Deus. Deixa ele parar, senão vai parar. Glória a Deus. Aumenta o microfone, Glória a Deus. Porque veja, Deus cria. aumenta o microfone. Glória a Deus. Deus um dia buscou o barro, veja, e esse barro era judeu, era um barro judeu. E esse barro que ele se formou, se chamou Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. E veio, esse barro veio em semelhança de carne. Veio em semelhança de carne. Veio em semelhança de pecado. E esse barro se chamou Jesus de Nazaré. Então isso se conheceu, essa manifestação, como Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, certamente o barro de Deus, e era judeu. Agora, quando ressuscitou, deixou de ser judeu, deixou a sua identidade nazireu, deixou de ser nazareno. Quando ressuscitou, deixou de ser de Nazaré, porque nazareno era a identidade carnal, humana. Então, você percebe que é injusto ocorrer essa mudança que houve, conforme Paulo cita, que há corpos terrestres e corpos celestes. Então observe que há uma mudança que ocorreu e que o apóstolo Paulo faz questão de frisar sobre os dois corpos, sobre as duas identidades. Então seria uma falta de respeito para com o Senhor continuar olhando para Ele como se o corpo dele, a história dele não tivesse mudado, como se o corpo de Jesus ainda estivesse em ignomínia. Olhar para Ele com a mesma identidade nazireu de judeu. Então, por que falamos desta maneira? Por que nos posicionamos desta maneira? Porque isso vem sendo ocultado há milhões de anos, há mais de 2000 anos, vem sendo ocultado isso pelo sistema religioso, mas temos evidências e garantias dadas pelo Evangelho, conforme o apóstolo Paulo citou. Porque Paulo, quando começou a pregar estas verdades, deram dificuldades ao apóstolo. Ele não teve facilidade para pregar esta palavra. Houve muita resistência quando Paulo trazia este entendimento. Quando Paulo trouxe esta mensagem mostrando que Jesus de Nazaré era o véu que tinha se formado entre os homens, e que olhar para Jesus de Nazaré é olhar para o véu, é olhar para o barro, é olhar para o judeu, é olhar para aquele que estava com o seu corpo em ignorância.
ignomínia era não ter acesso direto ao Pai. Paulo diz em Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Vamos ler o que o apóstolo diz: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pela sua carne. Então, Deus se pôs em uma carne. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa carne, este véu, este barro que se formou em Nazaré, era uma cortina. Jesus Cristo era a cortina de Deus. É uma cortina. Ou seja, o Pai estava dentro do Filho. Estava dentro. O Filho era o véu, era uma cortina, mas por trás da cortina estava o próprio Deus. Então a cortina não era lagoana, não era mexicana, não era espanhola, europeia, não era. A cortina era judaica, era um judeu chamado Jesus de Nazaré. Ele foi a cortina. Então, da mesma forma que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e não de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque no Velho Testamento o véu cobria, e todos sabem, a arca do testemunho, e havia uma dificuldade para se ter acesso nos templos ao lugar santíssimo, a arca da aliança, porque ali estava o testemunho de Deus e havia uma cortina que não se podia atravessar, ninguém atravessava. Por isso é que diz aqui nesse texto: tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo. Antes era um símbolo, agora a cortina nesse texto era Jesus de Nazaré. Se chamava Jesus de Nazaré. Ele morreu e abriu a cortina, abriu o véu de alto a baixo. Então é por isso que hoje, na graça de Deus, não há por que se fazer mais sacrifício para ter acesso a Deus, porque o véu de Deus, que era o corpo de Jesus, ao morrer na cruz, rasgou o véu de alto a baixo, para se ter acesso direto ao próprio Deus. Então, o que eu vou falar essa noite é de suma importância. Todos têm que aprender e têm que ter muito cuidado. Por quê? Porque daqui depende esse entendimento, se você é ou não um apóstata da fé. E olha, estar em apostasia é estar debaixo de maldição. E estar debaixo de maldição não é estar debaixo do trabalho de macumbaria ou de feitiçaria que alguém te fez. Estar debaixo de maldição é estar debaixo da lei, debaixo deste véu, debaixo do entendimento da lei. É viver caído da graça, porque todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. A maldição está na lei. É por isso que pela lei ninguém consegue se justificar
diante de Deus. Estar debaixo de maldição é não viver debaixo das promessas divinas do Senhor. Você tem que ter muito cuidado, porque este véu, esta cortina de Deus, este judeu chamado Jesus de Nazaré, tinha uma religião, praticava uma religião, e isso está escrito no Evangelho. Vamos observar isso aqui em Romanos capítulo 15, versículo 8. Qual era a religião que o véu de Deus cumpria? Que a cortina de Deus, que era Jesus, cumpria. Vamos observar, porque é interessante lembrar que Jesus de Nazaré, ministro da circuncisão, pregava o evangelho da circuncisão, lembrando que a circuncisão era onde estava de pé a lei, os rituais, os cerimoniais, o costume e a tradição. A lei de Moisés estava de pé. Então, todos os ensinamentos de Jesus era para que a lei fosse cumprida. Ele disse: eu não vim revogar, mas cumprir. Ele deixou como líder dos apóstolos o apóstolo Pedro. E Pedro tinha a incumbência de liderar e ministrar o evangelho da circuncisão para os gentios. Então Jesus de Nazaré praticou uma religião chamada circuncisão, que ao seu tempo, na sua época, há 2023 anos atrás, antes da cruz, era boa. Mas depois que ressuscitou, esta religião passou a ser maldita. Essa religião passou a ser obsoleta. Essa religião passou a escravizar a mente do povo de Deus, a ponto de Paulo dizer que quando alguém lê a lei, lê Moisés, o véu volta novamente sobre o seu rosto. Então, ela passou a ser atrasada. Ela passou a ser uma religião que não te deixa prosperar. Muito pelo contrário, ela governa o teu barro, o teu corpo. Observe que as religiões que trabalham com a lei só trabalham com o corpo, com o pagar o preço, com o sacrifício, com o esforço, dando banho na carne, com a doutrina do batismo nas águas que João praticava, dando fome à carne, com a prática do jejum dos judeus, fazendo promessas como faziam os judeus. Por quê? Porque a circuncisão trabalhava com a carne, e a carne para nada presta, para nada se aproveita. A carne não herda o reino do céu, e o sangue também. Então esta religião, circuncisão, a lei de Moisés, pelo evangelho, era chamada de ministério de morte e de condenação. Por isso que ninguém nunca alcançava a perfeição, porque ela governava o barro. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos 15:8. Pois digo-vos que Cristo Jesus veio a ser servo da circuncisão. Deixa eu me explicar uma coisa aqui aos irmãos, antes de ler esse texto por completo. O apóstolo Paulo, às vezes, chama Jesus Cristo, e às vezes chama Cristo Jesus no Novo Testamento. Já observou? Às vezes ele chama
como nesse texto chamou Cristo Jesus. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, era antes da cruz. Depois da cruz, Cristo Jesus. Então veja, Romanos 15 e 18, perdão. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. A circuncisão é o evangelho dos judeus. E bom lembrar que este evangelho da circuncisão, que Cristo Jesus foi ministro, Jesus de Nazaré foi ministro, ele foi proibido pregar aos gentios. Em Mateus 10:5, Jesus diz: pregue o evangelho a toda criatura, mas nem pregue isso aqui aos gentios e nem pregue aos samaritanos. Esse é um dos detalhes que temos que observar no evangelho, que quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, tirou a religião da circuncisão. Tirou. E isso é fundamental entendermos. Glória a Deus. Por quê? Bota para carregar, cara. Por que é fundamental a gente entender isso? Porque quando Cristo ressuscitou, revelou a Paulo outro evangelho, outro evangelho, o evangelho da incircuncisão. Glória a Deus. Mas Pedro não se submete a Paulo. Quando Cristo ressuscita, Paulo é o perito arquiteto que recebeu o evangelho da incircuncisão. Mas Pedro não se submete. Paulo disse a Pedro: olha, isso já caducou, isso não tem valor mais, isso é remédio vencido. É o que nós estamos fazendo aqui essa noite, relembrando aos irmãos que a circuncisão é remédio vencido. Glória a Deus. Libera o outro aí. Glória a Deus. Libera o outro microfone aí, chega. Então veja. Glória a Deus. Então veja, Paulo lembrava a Pedro o tempo inteiro que a circuncisão não tinha eficácia mais depois da cruz. Então, quando você chegar nessas denominações, nessas religiões que estão fundamentadas nas doutrinas dos apóstolos de Jesus de Nazaré, saiba que a lei é a circuncisão. Porque o apóstolo da atual dispensação da igreja é o apóstolo Paulo. E o evangelho a ser pregado já não é mais a circuncisão, porque a circuncisão trabalhava com a carne, mas veio Paulo, recebeu do Cristo ressuscitado um pacto de superiores promessas, o evangelho da incircuncisão. Então, você que está me escutando pela internet e aqui ao redor da igreja ou até aqui na igreja, os teus olhos se iluminam esta noite com este entendimento, para que possa ser salvo por esta pregação. Mas o objetivo desta mensagem é
te tirar do empancamento, porque muitos crentes ainda estão empancados no tempo, estão vivendo como se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. Então essa mensagem, ela não tem sabedoria humana. O objetivo desta mensagem é te tirar antes da cruz e te levar após a cruz, para que você não viva a sua vida como se Jesus não tivesse ressuscitado. E onde está o ressuscitado? Está entre nós, dentro de nós, em espírito. Agora, esta religião chamada circuncisão é remédio vencido, caducou. Jesus de Nazaré praticava esta religião, e esta religião para os dias de hoje ela te maldiz, ela te condena. Se alguém pratica a religião da circuncisão, vai cair em maus lençóis, vai entrar em embaraço. Paulo diz que Cristo foi ministro da circuncisão. Em outras palavras, ele viveu como judeu, cumpriu a lei, mas o propósito era mostrar a verdade de Deus para ficar empancado e encerrado naquele tempo ali. Por isso que se consumou. Não era para se viver praticando após a cruz. O propósito era para mostrar a verdade de Deus. Agora, por que o mundo fracassou nesse entendimento? Por quê? O mundo pensou como Jesus fez. Então muitos líderes dizem, temos que fazer também. É por isso que você vê as pessoas andando com crucifixo, com cruz. É por isso que você vê as pessoas pedindo sinal a Deus, porque quem trabalha com carne vive atrás de sinais, vivem atrás de milagres. A cruz é um sinal de maldição. A cruz é um sinal de maldição, porque a circuncisão estava se cumprindo ali. Quando Paulo ministra à igreja dos Gálatas, no capítulo 3, verso 13, olha o que Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Pare para pensar. Querer copiar Jesus de Nazaré, é preciso tomar muito cuidado, porque aquela manifestação, olha, ela estava em ignomínia. A Cristo mataram. Você sabe quem foi as pessoas que mataram Jesus? Foi as pessoas que praticavam a religião da circuncisão, as pessoas que eram fiéis à lei judaica, o judaísmo, as pessoas que adoram costumes e tradição, não suportaram e tentaram matar até que mataram Jesus. Agora pare e pense. Muitas pessoas que não entendem o Evangelho e gostam de olhar, continuar olhando para Jesus de Nazaré, têm que começar a tomar cuidado. Paulo diz, Mateus capítulo 21, verso 43: portanto eu vos digo
digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que der os seus frutos. Veja, aquela nação israelita não dava fruto. Então ele fez uma promessa que iria tirar e ia dar a uma nação que desse fruto. Nós somos esta gente. Somos uma nação mais bem-aventurada. Tiraram dos judeus e nos deram. Agora, falando dele, ele disse, porque Pedro não era pedra, mas ele falava de si mesmo. Muitos crentes até hoje pensam que Pedro era pedra, mas não era a pedra que era Pedro. Pedro era uma pedra de tropeço. Jesus disse em Mateus 21 e 24, e Jesus respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa, se me dissestes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Ou seja, se tu pôs os olhos naquela pedra que era Jesus de Nazaré, tu pode te quebrantar depois da cruz, tu pode se despedaçar depois da cruz, pode ficar embaralhado, porque Jesus praticou aquela religião até a cruz para mostrar a verdade de Deus. Aquela nação não entendia, não recebia, não aceitava. Ele fez uma promessa que iria tirar, que iria nos dar. E quando tratava com Pedro, que era o líder dos apóstolos, era o líder da circuncisão, conforme Paulo disse em Gálatas 2:6, que a Pedro foi dado o evangelho da circuncisão, mas a ele o da incircuncisão. Ali ele disse: Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra que sou eu, vou edificar a minha igreja. Lembrando que Cristo é chamado na Bíblia de pedra de tropeço. Jesus de Nazaré, ele é chamado na Bíblia de pedra de tropeço. E agora você está entendendo por quê? Porque se você, depois da cruz, continuar olhando para Jesus de Nazaré, tu vais te quebrantar. Se tu pôs os olhos nesta pedra, tu te quebranta. Ele veio para mostrar a verdade de Deus. Você pode ficar dizendo: mas irmão Everaldo, o senhor está dizendo que de Roma, da cidade eterna, o papado, isso daí saiu um poder que despedaça e que destrói pessoas. É verdade. Sai um poder de lá que despedaça e destrói pessoas. Toda vez que se aplica a circuncisão, a mensagem de Pedro, o evangelho de Pedro, que fala de Jesus de Nazaré, que é a pedra de tropeço, tu vais ser despedaçado, porque aquilo era a lei, eram os rudimentos que trabalhavam com a carne. Mas quando Cristo morreu, mudou-se a lei, mudou-se o sacerdote. O sacerdote que outrora era exercido pelos da casa de Levi, conforme está escrito em Hebreus 7:12, deixou de ser sacerdote levítico para ser o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é o sacerdote doravante da igreja. Com a alteração da lei, deixou de ser lei carnal para ser lei espiritual, mudou também o sacerdote. Por isso que agora não é a lei da carne. Paulo diz em Romanos 8, em 1 e 2, que agora é a lei do Espírito de vida. Agora não é a circuncisão, é a incircuncisão. Louvado seja Deus para sempre.
Portanto, esse entendimento é necessário para que possamos compreender que é hora de tirar os olhos de Jesus de Nazaré. Paulo diz em Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Louvado seja Deus. Consegue entender agora o que Jesus disse lá atrás? Que aquela geração que não dava fruto, o reino de Deus ia ser tirado daquela geração, ia ser dada a outra geração. E Paulo está relembrando algumas proezas do Evangelho aqui. Paulo está relembrando que, meus irmãos, vocês não podem praticar a circuncisão, a lei. Vocês estão mortos para a lei, mortos para a circuncisão, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Não é de Jesus de Nazaré, mas do Cristo ressuscitado, para que sejais do Cristo ressuscitado, para que demos frutos para Deus. Veja, você se lembra do que Jesus disse? Quem puser os olhos em mim será quebrantado, será despedaçado, mas o reino vai ser tirado e vos vai ser dado a uma gente que dê fruto para Deus. Pois o fruto é quando tu és do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Aí é que está o fruto. Aí é que está o fruto. Aí é que começa a acontecer coisas em tua vida e que tu começas a pedir e de repente Deus começa a fazer. Porque a pessoa que não tira os olhos de Jesus de Nazaré nunca vai poder dar fruto para Deus. Nunca. Então Paulo diz, meus irmãos, a ponte foi Jesus de Nazaré. Ele foi a ponte. Esta foi a ponte porque Deus tinha que cumprir a lei. Ninguém pôde cumprir, mas Deus se vestiu de carne e este corpo foi para te livrar da religião da circuncisão. Amado, por que nós estamos tocando nesta tecla? Por causa da Semana Santa, da semana de Quaresma, da quarta-feira de cinza, da sexta-feira da paixão. E nós precisamos tratar deste assunto, porque há um sofrimento que existe mundialmente, por causa desse entendimento. Você não tem noção de uma mãe que tem um filho, e alguém chega perto do filho dela e diz assim: já batizasse a tua criança para não ser pagão, para não viver debaixo de maldição? Daí vem os dogmas, vem os laços de compadre, de comadre, de fogueira santa, dos pactos feitos, dos rituais pagães que existem aqui no Nordeste, no Brasil e no mundo, em vários lugares do mundo. Talvez você que está me ouvindo pela internet não saiba, mas nos meses de São João há um renovo de pacto de compadre e comadre, que são aqueles que batizam os filhos no catolicismo romano e fazem um pacto para que os filhos não fiquem pagando. E há um entendimento de que se não fizer isso, a criança vai ficar desprotegida, abandonada, sem a proteção de Deus. São essas teias de aranha da religião que tem que desaparecer. Os vizinhos perguntam: já batizasse a criança? Se tu não batizar, ela vai para o inferno.
Foi assim que eu fui criado, ouvindo a tradição religiosa e este ensinamento. Portanto, você sabe os crimes que há contra vidas, contra gentes, que são presas, vão à prisão, pessoas que estão nos presídios agora, com traumas da religião, com falhas que causaram na sua vida, por causa dos traumas causados por falsos ensinamentos, por pura culpabilidade. Alguém achando que estava sendo possuído por um ser, e por causa dos traumas do sistema, jogando as pessoas no inferno, achando que por não ter se batizado, não ter tomado hóstia, ou não ter feito a primeira comunhão, vivem em débito e em dívida para com Deus. São muitas pessoas que estão se sentindo abandonadas, se sentindo sem sorte, caídas por causa dos má ensinamentos, por não saber as promessas do Evangelho, que diz que tu és abençoado, mais do que vencedor, que todas as coisas que foram doadas, que todo o mal foi quebrado na cruz, de que se tu se reconciliar com Cristo agora, tu vai desfrutar do melhor desta vida. Não se tem noção, meu amado, dos absurdos que foram fundamentados na mente daqueles que pregam Jesus de Nazaré, para instruir esses que estão escravizados. Então são muitos. Jesus de Nazaré pregava e mostrava um fundamento que depois da cruz passou a ser um fundamento de obra morta. Paulo chama princípios elementares da fé, obra morta, rudimento. Assim era a lei. Ele foi fiel à lei em tudo, mas depois tirou do meio. Tirou. Por isso Paulo diz, Romanos 7,4: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja Deus para sempre. Veja, Cristo morreu, ressuscitou, e agora nós servimos a outro, damos frutos para Deus. Aquela manifestação em carne, o véu, a cortina, o Verbo se fez carne e habitou dentro dele. Nele habita agora, depois da cruz. Não habitava, habita toda a plenitude da divindade está dentro dele. Toda a plenitude. A primeira vez Deus pôs o corpo, ficou com este corpo, nele habita toda a plenitude da divindade. Em outra tradução diz deidade. Então Paulo diz que nele agora, em Cristo, tu estás completo e perfeito. No Cristo ressuscitado. Paulo diz: tire os olhos daquela manifestação e olhe para o Cristo ressuscitado. Paulo diz: aquela manifestação era um véu. Colossenses 2:9: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que ele ressuscitou o corpo e subiu com ele. Por isso que Paulo usa a expressão corporalmente. A luz do conhecimento raia nas trevas esta noite. Louvado seja Deus para sempre. E esta luz aclara o mundo. E eu te digo que tu estás completo em Cristo Jesus. E digo ainda, como disse Paulo, que tu podes todas as coisas naquele
que te fortalece. Louvado seja Deus para sempre. Agora, porque se deixais os olhos postos naquela manifestação de Jesus de Nazaré, eu tenho uma notícia para dar a você essa noite. Se alguém insistir em continuar, Paulo disse em 1 Coríntios 15, 19 e 20: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, diz o Evangelho. A primícia dos que dormem. Veja, se eu espero o Cristo de Nazaré, o Jesus de Nazaré, se eu só espero aquele ministério da circuncisão, por que eu faço questão de citar isso? Porque o ministério da circuncisão trabalhava com milagres, com curas, com sinais. É natural ver Jesus de Nazaré curando os enfermos, curando os leprosos, curando os cegos. Então, se nesta vida eu esperar só nestes 33 anos de Jesus de Nazaré, anos que ele viveu entre os seres humanos lá em Jerusalém, em Israel, somos os mais indignos dos homens, somos dignos de lástimas sobre esta terra. Alguém deve ter pena de nós, se eu sirvo a Cristo só em busca de sinais e de curas, porque era assim que o ministério da circuncisão agia. Tem até pastor que diz: olha, a igreja que não cura não é de Deus, porque buscam os sinais. Então, não pode aperfeiçoar. O que ele fazia era multiplicar pães, peixes, curava os enfermos, leprosos, mas ele olhava para Jerusalém e chorava. Então, como ovelha desencaminhada, como a galinha com seus pintinhos. Por que Jesus chorava com os crentes da circuncisão? Por quê? Porque Jesus entendia do que adianta você curar o seu corpo, mas continuar bruto na mente, no entendimento. Do que adianta você curar o seu corpo, mas não consegue sarar as feridas da alma? Porque o evangelho da circuncisão trabalha com o exterior. E Jesus chorava muito com o povo de Israel. Por quê? Porque o povo só buscava sinais. E o novo pacto, a lei do Espírito, trabalha com a mente. É por isso que Deus é Espírito. É por isso que quem o adora tem que aprender a adorá-lo em espírito e em verdade. Porque a coisa mais importante é o alimento espiritual. Do que vale tudo isso, a cura do corpo, se a tua mente continua oca? Não há sabedoria. Quando as lutas chegam, não há sabedoria. Quando os problemas aparecem, não há sabedoria para agir. Não há entendimento. Aqui nesse ministério, a Assembleia de Deus Missão em Graça, antes de cuidar da carne, nós temos esta preocupação de te revestir do novo homem criado segundo Deus. O homem interior, que é o teu espírito. O importante é que você tenha conhecimento, porque com o conhecimento tu vais se realizar na vida.
vai ser próspero, vai ter sabedoria para enfrentar as batalhas. Porque com o conhecimento tu aprendes que a carne não te domina, mas com os sinais, cuidando só da carne, o espírito não está instruído, a carne vai prevalecer. Então Paulo disse aqui em 2 Coríntios 5, 15 e 16: Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Louvado seja Deus. Olha, deixa eu dar um alerta aqui essa noite, principalmente aqueles que estão ouvindo o Evangelho da Graça pela primeira vez. É hora de se divorciar do primeiro marido. É hora de divórcio. Você tem que se divorciar-se do primeiro marido, de Jesus de Nazaré, para não estar em adultério espiritual. Paulo diz em 2 Coríntios 11, 1 e 2: Quisera eu me suportasse um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo, e este ressuscitado. Paulo disse: olha, não adianta ficar com a cara feia. O que tem de gente que fica perturbado quando estas mensagens batem nas redes sociais não é brincadeira. Paulo disse: me suportem um pouco mais, preciso continuar falando, me suportem um pouco na minha loucura, suportai-me porém ainda, eu sei que muitos estão encabulados, me suportem, porque aqui tem zelo de Deus por vós. Estou zeloso de Deus por vós, porque vos tenho preparado para apresentar uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. Olha o detalhe. Paulo estava apresentando a igreja virgem a um marido. Aqui, depois da cruz, já não era noiva, era casada. O marido estava se unindo à igreja, e se uniu, porque Cristo em vós é a esperança da glória. O Espírito de Deus se uniu ao nosso e agora somos um com o Senhor. O casamento já aconteceu. Essa história de que Cristo veio buscar a noiva, isso é um mito da religião. Paulo está dizendo que sofria com isso. Por quê? Porque os 12 apresentavam a igreja para se casar com o marido, a noiva, ao noivo. Lá nas bordas aconteceu, mas aqui Paulo está dizendo que os irmãos suportassem ele um pouco mais, porque ele estava apresentando uma virgem ao marido, e o marido casou-se com a esposa, que é a igreja. Paulo disse: eu tenho zelo que vocês se divorciem de Jesus de Nazaré. Eu tenho pressa que isso aconteça para apresentar a um só esposo. Os evangélicos de hoje dizem que confessam que Jesus Cristo ressuscitou e salvou, mas depois dizem: vamos para os rudimentos de Jesus de Nazaré, vamos para os rudimentos fracos e pobres. E como é que eles voltam para lá? Começam a batizar, começam a tomar santa ceia, começam a cobrar dízimo, a praticar jejum, fazer ritual, cerimonial, costume, lei, tradição, tudo que o judaísmo fazia, tudo, sem exceção, eles fazem. Então isso se chama adultério espiritual. O que existe de adúltero espiritual não é brincadeira não, amados. Quem ensina isto é um pastor adúltero, que manda os crentes a cobrar dízimo, a tomar banho de
de água para ter os pecados perdoados, a comer um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo, quando o corpo de Cristo é a igreja depois da cruz, a tomar banho para perdoar o pecado, quando o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo, ensinando os crentes a dar determinados valores para receber algum benefício, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas já nos foram doadas. Então, quando essas pessoas utilizam isso, utilizam o evangelho da lei, a circuncisão. Por isso que Paulo trata com eles com vigor e dizendo: olha, me suporte, porque eu vou ministrar, tira os olhos dessa manifestação para servir a outro. São adúlteros espirituais, é um pastor adúltero, é um presbítero adúltero, é um diácono adúltero, é um dirigente de ciclo de oração adúltero, é um crente adúltero, é um padre adúltero, é um católico adúltero, que ensina tais práticas, que ensina os crentes a praticar a lei. É o espírito adúltero, é um mormon adúltero, é um testemunha de Jeová adúltero, que ensina essas práticas. E quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, porque andar com dois esposos é viver em adultério espiritual. Agora diga comigo: eu tenho um esposo. Diga comigo: eu me casei só com um, com o Cristo ressuscitado. Então, com isso você prospera a sua vida. Com isso você se declara que está curado, que está perfeito, que todas as coisas te foram doadas, e que Cristo em vós é a esperança da glória, que sois o corpo de Cristo, que tens a mente de Cristo, que estáis sentado com Ele nos lugares celestiais. Porque quando se tem um casamento com o Cristo ressuscitado, vive-se livre dos medos, dos temores, não há nada o que temer, porque maior é o que está conosco, de que não temos batalhas a vencer, porque Cristo venceu tudo por nós. Então declaramos que tudo está ao nosso favor, que caminhamos em obras preparadas de antemão, conforme diz o Evangelho, porque me entreguei a outro, ao ressuscitado, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Esta é a verdade de Deus para o mundo e para nós. Esta é a verdade do Evangelho do apóstolo Paulo. Eu não disse Jesus de Nazaré que era para ser praticado, eu disse o Cristo ressuscitado. Esse sim é o próprio Deus, este é o verdadeiro Deus, louvado seja Deus para sempre. Então estamos depois da cruz, já não é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Tidzaquenu, olha, já não é Iavé, agora é o próprio Deus. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está relembrando que o evangelho para ser pregado depois da cruz é o que foi revelado a ele, a incircuncisão. Veja como isto é sério, amado. Veja como isso é sério. Se pregar diferente disso, está fora, está com o véu da falsa religião, está fora. A cortina está posta, o véu está posto, os olhos estão tapados, estão encortinados. Se continuar com isso, esta cortina tem que abri-la para ver o ressuscitado, para ver o que é Deus mesmo. Essa cortina só se abre quando se crê no Cristo ressuscitado. Gálatas capítulo 1, verso 9 e 10. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque
Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Olha o detalhe, olha o detalhe. Só serve a Cristo quem vive este verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, da incircuncisão, o Cristo ressuscitado. Quem serve a Jesus de Nazaré não serve a Cristo. Já o falso evangelho era pegado por Pedro, mas o evangelho verdadeiro pregado por Paulo. Gálatas 2:14. Mas quando vi que não andavam bem retamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Pedro era um crente falso, um líder falso, com um evangelho que venceu na cruz, insistindo a igreja a praticar, e atravessou eras e séculos. E toda a igreja que está fundamentada na doutrina de Pedro, na doutrina dos apóstolos, da circuncisão, estão pregando um falso evangelho depois da cruz, um evangelho chamado de anátema e maldito pelo apóstolo Paulo. Então, o que saiu de Roma mais de 2000 anos atrás era maldição. Chegou à Espanha, chegou à América, chegou ao Brasil, chegou em Alagoas, chegou em Jacuípe e escravizando os povos. Mas agora vamos libertar os povos com o verdadeiro evangelho. Quem pode dizer amém? Agora nós vamos libertar o povo com este evangelho. Veja que apostasia lançaram no mundo. Agora não estamos no anátema, agora não estamos em maldição, agora estamos na bênção. Por quê? Porque chegamos a Jerusalém celestial, chegamos à cidade do Deus vivo, chegamos ao evangelho do novo pacto, chegamos ao fundamento que é do apóstolo Paulo, as 14 epístolas paulinas que está escrita de Romanos a Hebreus. Não tenho vergonha deste evangelho, amado. Será que você pode dizer o mesmo? Porque o que tem de crente com vergonha do evangelho, com vergonha na escola, com vergonha com os amigos, com a família, com os parentes e com o vizinho. Ficamos de pé essa noite para agradecer a Deus em nome de Jesus. Então, eu queria pedir a vocês que não tenha vergonha deste evangelho. Não tenha. Tem muita gente com vergonha deste evangelho.